Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que tá de frio por aí? Espero que vocês estejam muito bem, né? Sejam todos muito bem-vindos. Até vou colocar aqui comentários indo bem-vindo para vocês. Também vou colocar aqui o Instagram da filosofia, para eu fazer aí o primeiro gancho de aviso que nós temos, né? Nós temos aí a novidade do nosso projeto de filosofia, que é o Dose de Filosofia, que é essa uma proposta de indicação dos teóricos, indicação de livros, de filmes, né? Vamos aí também trazer assim um panorama geral e rápido, né? Uma coisa assim compacta da filosofia, né? Dos filósofos e tudo mais. Então, pessoal, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente no canal. Amanhã é a estreia do nosso primeiro vídeo e não percam, tá bom? Outra coisa, nosso aviso muito importante, é em relação ao prazo de entrega das atividades, pessoal. Inclusive, amanhã, dia 2, vence aí a nossa primeira atividade de estudo. Então, se atentem, observem, leiam o enunciado, qualquer dúvida, nos procure ali pelo Fale com o Mediador. Pessoal, se dediquem, não percam tempo, não percam o prazo da atividade. É muito importante que vocês se dediquem, que vocês façam todas as atividades certinhas. É assim que vocês vão ser avaliados e vão estar aí se formando enquanto profissionais, tá bom? Também vou colocar aqui o aviso em relação ao mapa. E eu vou aproveitar aí esse aviso e já convidar aqui o professor Giovanni para estar com a gente. Estou vendo ali nos comentários que o Jonas quer se juntar aí à filosofia, né? Mas é aquela questão, o mapa tem para o pessoal de sociologia e filosofia, né, professor? Oi, gente, boa noite. Iniciando aí nossa terceira aula. E sim, né, vamos começar falando então do nosso mapa. A Bianca me procurou, né, durante essa semana para a gente poder conversar um pouquinho sobre o mapa no início dessa aula. Então, a proposta, gente, e aí até estava comentando aqui nos bastidores, né, com a Bianca, que o Doses de Filosofia, ele veio num momento muito bom, eu acho, para vocês, né? Então, a galera que é do curso de Sociologia também, segue lá, né? E vai acompanhando Doses de Filosofia também. Eu vi que o Jonas está bem interessado ali na filosofia, né? Mesmo sendo da Sociologia. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a proposta, né, do projeto Doses de Filosofia é muito parecida com o que foi pensado no mapa, né? E quando eu idealizei esse mapa para vocês, eu não sabia do projeto Doses de Filosofia, ele já estava sendo projetado aí pela equipe, e olha que coincidência, né? Amanhã estreia, então fiquem acompanhando, porque o que eu pensei pro mapa de vocês é algo muito semelhante a isso, né? Então que vocês possam pegar um fragmento das áreas de vocês, né? Então fragmento seja da sociologia, seja da filosofia, e trabalhem ele de uma forma interessante, de uma forma específica, né? Então, isso falando de uma forma mais geral da atividade como um todo. E como é a divisão dela, né? Eu sei que a Bianca prontamente fez um tutorial aí para vocês, de como que vocês sobem esse vídeo, né? De como que vocês podem organizar, mas eu só gostaria de chamar a atenção um pouco para vocês em relação ao roteiro, tá? Então, eu sei que vocês tiveram aula, né, de outras disciplinas da licenciatura, então, disciplinas pedagógicas dentro do curso de Filosofia e Sociologia, e é muito falado do plano de aula, né? Então, eu, inclusive, já falei em outro momento, em outra disciplina, com alguns de vocês sobre plano de aula. Aqui nós estamos numa disciplina de prática de ensino, então a palavrinha roteiro, né, acabou gerando um certo tipo de confusão, né, em alguns de vocês. Então, vamos lá, esclarecer, né? O que é o roteiro que vocês precisam encaminhar para o mapa, pessoal? É um roteiro do vídeo, tá? Então, é um roteiro de organização, de tantos a tantos minutos, boas-vindas, né? Uma acolhida. Logo após, o que vem, né? A indicação do tema. Depois da indicação do tema, talvez, né? Estou sugerindo aqui, onde que a gente pode encontrar esse tema na sociedade, no contexto, porque lembra que eu falei para vocês
que ele tem que ser um vídeo contextualizado para ele ser interessante, né? Então, nesse sentido, a contextualização, e aí vocês entram com a teoria, né? Então, o roteiro, ele é uma estrutura do vídeo, tá? Então, dos minutos, dos momentos que vão acontecendo o vídeo de vocês. Não é aquele roteirinho de objetivos, conteúdo específico, metodologia, tá? Então, só para esclarecer. De qualquer forma, né, se ainda houver algum tipo de dúvida, procurem a Bianca, que ela me procure, e aí a gente vai se acertando em relação à atividade, ok? Então, em relação ao mapa, era isso. Aproveito já para dar as minhas boas-vindas a vocês, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula, né? Vamos lá, professor. Aí. Muito obrigado pelos esclarecimentos, e qualquer coisa, pessoal, vocês também podem perguntar aqui no chat. Tá Exato, bom? Isso. Se tiver alguma dúvida bem pontual, bem específica, já vamos aproveitar aí o nosso momento de diálogo agora, né? Que a gente já consegue se acertar aí em relação às dúvidas de vocês. Exatamente. Professor, vou deixando você por aqui. Uma boa aula. Qualquer coisa, me chame. Qualquer coisa, eu também te chamo. Obrigado, tamo junto. Vamos lá, gente. Obrigada. Pessoal, então, né, dando início, de fato, à nossa aula, né, o tema, né, hoje nós vamos ter uma aula preparada a partir das unidades 3 e 4 do material de vocês, né, então do livro didático, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os recursos e os aplicativos educacionais que a gente tem ali, tá, no material. Então, a gente já falou um pouquinho sobre as tendências, já falamos sobre a relação da tecnologia com a educação, já falamos sobre a educação à distância, já falamos sobre metodologia ativa, e a aula hoje ela vai ser um pouco mais focada e um pouco mais pontual no sentido de trabalhar quais recursos, quais aplicativos, né? Então, a gente vai, a partir do material, discutir um pouquinho sobre essas ideias, essas questões, ok? Nós temos os slides aí, só para nos orientar, legal, né? Então, nosso primeiro slide do título da nossa disciplina, podemos ir passando. Então, recursos e aplicativos educacionais é o tema da nossa aula, é o título da nossa aula, né? E vamos para as nossas problematizações. Então, gente, 4 perguntinhas para a gente iniciar nossos pensamentos aqui, né? Qual a importância de usar recursos e aplicativos como ferramentas metodológicas, né? Sempre lembrando que o livro é um recurso, o computador é um recurso, o caderno é um recurso, então a gente não está falando necessariamente de coisas que sejam tão avançadas, né? Então é claro que hoje a gente não vai falar do livro como um recurso metodológico, do caderno, mas só para situar vocês, né, que recursos metodológicos é muito importante, né? Mas qual que é essa importância? Por que será, né, que essas ferramentas metodológicas são importantes? O que mudaria se elas não existissem, né? Aplicativos e programas educativos substitui o papel do professor? Olha que pergunta interessante, né, e que instiga vocês a pensarem, né, inclusive na defesa da futura profissão de vocês, né? Então, será que esses aplicativos, esses programas, eles substituem, né, eles tiram o papel do professor? O uso da tecnologia como um recurso didático ajuda ou atrapalha a atenção e autonomia dos alunos, né? Então, será que usar essa tecnologia, celular, computador, TV, será que isso atrapalha? Será que isso ajuda? Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? E falar sobre redes sociais, né? Tão comum na nossa vida, tão comum nos dias de hoje. Será que elas são nocivas para a educação, né? Então, pensar um pouquinho as redes sociais ou aliadas ou nocivas, né, às questões educacionais. Bianca? Sim, já voltei aqui pegando esse gancho, né, do vídeo, quanto ao vídeo do mapa, né, a Leonilda, a dúvida dela ela não sabe quanto ao roteiro do vídeo, uma sequência do roteiro. Você poderia dar uma dica? Com certeza, né?
Leonilda, bom, obrigado por ter perguntado, né? Eu acho que talvez a tua dúvida ela vai servir aí para os outros colegas, né? Qual que é a sequência do roteiro, gente? Eu, para preparar essa aula, por exemplo, né, nós temos, além de dar aula, a gente tem que fazer todo um preparo dela, preparar o material e preparar um roteiro. E neste roteiro, né, dessa aula que eu estou dando para vocês, e é o que espero, né, se a gente for fazer um filme, por exemplo, o filme tem que ter um roteiro, a cena 1 precisa estar alocada dentro de um tempo do filme, a cena 29, né, tem que estar em um outro contexto do filme. Então a sequência do roteiro é que eu acho que vocês estão achando que é uma coisa muito maior, é muito mais complexa do que de fato é, mas é bastante simples, né? A ideia de vocês estruturarem este roteiro é no sentido de, eu vou começar falando o quê? Então eu vou começar dando oi, eu vou começar dando boas-vindas. Depois das boas-vindas, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que existe um filósofo chamado Platão, dizer que existe um sociólogo chamado Weber, ou eu vou começar com uma contextualização, eu vou dizer que existe um determinado problema social, ou eu vou, né, a gente gosta muito de começar com problematizações, então eu vou começar com uma problematização. Então a sequência do roteiro é exatamente a ordem, a melhor ordem que você vai estudar e é a melhor ordem que você vai achar para o teu vídeo acontecer, né? Porque como ele é uma atividade, como ele é uma proposta pedagógica, você não vai pegar o teu celular e falar coisas aleatoriamente, né? Da mesma forma que eu não sentei aqui na frente do meu computador para, o que é que eu vou falar hoje, né? O que vamos conversar hoje? Não, eu tenho uns slides, eu tenho um roteiro a seguir, né? Então é mais ou menos nesse sentido. A sequência do roteiro é como vocês, né, vão organizar o vídeo de vocês na sequência. Boas-vindas, eu vou primeiro contextualizar e depois trazer o filósofo, eu vou trazer o filósofo e depois dar um exemplo. O roteiro segue mais ou menos esse estilo de sequência, tá? O roteiro é quanto à estrutura do vídeo. Ah, tá. Um passo a passo da gravação, exemplo. Isso, né? Apresentação de vocês, apresentação do tema, né? Então é bem esse caminho mesmo, a sequência. É bem literal mesmo, gente. Fiquem tranquilos em relação ao preenchimento do roteiro. Joia? Bom, se surgir mais alguma coisa, vocês me procurem, me chamem ali que a gente vai se acertando, tá? Tô aqui para auxiliá-los também, né, no que refere-se aí às avaliações, às atividades. Joia? Vamos lá, gente. Leonilda já deu um entendido ali, que bom, né? Vamos seguir, Bianca. Para o próximo slide, a gente vai ter uma reflexão, né, de um pensador chamado John Dewey, que ele é um filósofo norte-americano e estuda, né, muitas coisas sobre educação. Ele vai dizer que educação não é uma questão de falar e de ouvir, mas um processo ativo e construtivo, né? Ou seja, quem se propõe a estudar, quem se propõe a fazer educação, vocês no sentido de estarem alunos ou no sentido de estarem professores, a nossa preocupação não é no falar e ouvir, não é no absorver conhecimento, mas ser um agente desse conhecimento, ser ativo neste processo, construir conhecimento a partir do que já existe, né? Então, o que é este mapa de vocês, por exemplo? Vocês vão construir um conteúdo, vocês vão construir uma explicação a partir de coisas já existentes, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer isso da forma individual de cada um de vocês, as referências que cada um tem. Então, isto é sobre educação. É nessa educação que a gente se ampara, é nesta educação que a gente defende, ok? Então, só para começar aí com uma reflexão e vamos para mais uma problematização, que é o celular, né? Vilão ou aliado da educação? Então, enquanto eu vou seguindo aqui com a aula, vocês podem ir pensando nessa pergunta, podem ir registrando opiniões aí no chat para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Celular, vilão ou aliado da educação? O que vocês acham, gente? Espero aí a resposta de vocês. E aí, para a gente, né, já dar sequência e começar mais aprofundar mais nosso diálogo aqui, a nossa aula, né? Mais uma vez, eu vou retomar a ideia de que
novos tempos, novas habilidades exigidas, novos desafios para a docência, né? A primeira foto nós tínhamos lá, celular, né? É bom ou é ruim para a educação? Aqui, nessa imagem, a gente já vê uma professora portando um artefato eletrônico, né? E os alunos também. Então, a gente já pode ir pensando, né, algumas questões nesse sentido. Novos tempos, não adianta, gente, né? Não existe hoje, 2021, uma escola, uma instituição de ensino que dá conta de se manter apenas com livro e caderno, com apostila e caderno. Quem se mantém dessa forma, você vai falar, professor, mas tem aqui na escola vizinha só é caderno, né? A professora do meu filho não trabalha nada de diferente. Teu filho se interessa por essa aula, né? Então, a gente precisa pensar que essas novas exigências geram novos comportamentos docentes, ok? Então, existe uma importância muito grande dos professores incluírem esses recursos tecnológicos e os aplicativos, que a gente vai conhecer alguns deles aqui, dentro de suas metodologias. E, para isso, nós precisamos educar o aluno para essas ferramentas, né? Então, não só criticar, guarde esse celular, porque isso é ruim para a educação, né? Saia da frente dessa TV, né? Tem até alguns materiais que falam isso, né? Saia da TV, mas a TV pode ser um espaço educativo, né? A gente está tirando esses artefatos, tirando isso, né, do campo de visão das pessoas, ao invés de educá-las para esses usos. Então, eu dou um celular, sim, para o meu filho de 6 anos, de 7 anos, né? Eu dou, sim, um vídeo, passo, sim, um filme para minha turma. Eu estou educando eles que aquele recurso pode ser educativo, né? Então, a gente vai precisar pensar bastante nesse sentido. Legal? Vamos seguindo aí. Então, para a gente dar sequência, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos e esses aplicativos, mas antes disso eu queria fazer essa distinção da aprendizagem formal para a aprendizagem informal, tá? E aí, tudo que eu falar, todos os recursos e aplicativos que eu falar para vocês no decorrer dessa aula, a gente vai poder aplicar tanto numa aprendizagem formal, que é aquela sempre atrelada a um currículo, com conteúdos e conceitos que são predominantes, que a avaliação valoriza, né, a quantidade de dados que o aluno acerta, que ele aprende no processo. Então, vai sim se referir a esse tipo de aprendizagem formal, mas também a aprendizagem informal, que é aquela que vai ocorrer de forma mais extracurricular, fora, né, daquela rigidez da escola. Atitudes e processos são predominantes, ao invés de conteúdos e conceitos, né? E a avaliação é bastante contínua, né? E como que se avalia? A partir da aplicação de determinados conhecimentos na prática, tá? Então, os aplicativos que a gente vê, os recursos que a gente vê a partir de agora, só retomando que eles podem aparecer tanto na aprendizagem formal quanto na aprendizagem informal. Temos palpites aí, Bianca? Temos vários, ó. Eu vou colocar aqui o Leandro. Ele colocou, mesmo que o professor queira, não dá mais para encarar o celular com a mão. Exato, né? Então, quando a gente percebe, né, que o professor, muitas vezes o professor ele está bloqueado nesse sentido também, né? Porque ele não recebeu essa educação. E aí ele acha que o aluno, portando o celular, ele vai usar para um bate-papo, para alguma coisa que não é sobre conteúdo. Mas esse apontamento do Leandro é fundamental para nós, professores, também nos educarmos, né? Os alunos precisam se educar para o uso das tecnologias, dessas ferramentas, mas nós também precisamos nos educar, né? Então, bem interessante mesmo esse comentário do Leandro. E aí, aquela ela pensa que é auxiliar, mas pensa também que o aluno deve ter comprometimento com a aprendizagem. Como que a gente dosa isso, professor? Legal, né? Deixa eu só te falar, Bianca, o teu áudio ele tá com bastante ruído. Não sei se para você tá, não sei se para os alunos tá. Não sei se você tá de fone. Não, tô
É, Uhum. mas Mas enfim, tá normal, vou verificar. Obrigada. tá. Não, é que daí o teu áudio ele fica um pouquinho mais baixo quando você fala. Talvez para os alunos esteja assim também. Mas enfim, vamos lá, tá? Deu para te entender sim. Auxiliar, mas penso também que o aluno deve ter comprometimento com a aprendizagem. Sim, né? De fato, Leonilda. E é esse o ponto de dificuldade que a gente tem, né? É justamente essa que é a grande dificuldade. É uma facilidade para o professor proibir o uso de celular em sala de aula? Sim, é muito fácil, é cômodo, né? É cômodo os pais, por exemplo, falarem: olha, você não vai assistir TV, você não vai jogar tal coisa. Sim, mas e a explicação? E essa dosagem mesmo, né? E essa harmonia? Então, as pessoas precisam compreender o que elas ganham e o que elas perdem com determinados recursos, né? Então, eu acho, Leonilda, que é um pouco nesse sentido, né? Ele é sim auxiliar, mas a gente tem que ter muito cuidado no uso dele, né? No uso da ferramenta e na instrução da ferramenta, porque, de fato, pode perder totalmente o controle, né? Então, ele é um aliado? Sim, mas ele pode sim ser um vilão. Vai depender muito do uso, né? E mais uma. Celular tem hora certa de ser acessado. Durante a exposição da aula, não, mas em outras oportunidades durante as aulas. Essa Ótimo, foi Jonas. Sim, isso é muito interessante. Gente, vocês sabem, eu sou professor da rede básica, né? Já mencionei isso para vocês. E já mencionei que eu, como professor da rede básica, que dava aula presencial, né, precisei adaptar todas as minhas aulas, assim como meus colegas, para o ensino remoto. Qual é a minha realidade hoje? Hoje eu atendo alunos em sala de aula e, ao mesmo tempo, eu atendo alunos no virtual, né? Então, computador conectado e tudo mais. As atividades, elas são, na maioria das vezes, desenvolvidas de forma virtual. Então, o meu aluno que está em sala de aula, é importante que ele tenha o celular, que ele leve o computador para registrar. Mas, de fato, em um momento em que eu estou expondo o conteúdo, ou no momento em que está havendo uma discussão entre os pares, né, sobre determinado assunto, não tem por que mesmo o aluno estar com o celular. Então, a gente tem muito que tomar esse cuidado, né? O celular, ele é importante? Sim, mas o Jonas é muito assertivo quando ele diz, tem a hora certa de ser acessado, né? Então, a gente tem sim que dosar muito bem, pensar muito bem para que a aula não fuja do controle, né? E aí o aluno entende que ele pode fazer o que ele quiser ali, né? Então, bem legal. ótimo. E aí, só mais uma, eu já do meu áudio. A Elisângela colocou: o celular pode ser educativo, sim, tudo depende da forma que será utilizado. Eu já conheci alguns aplicativos, como o Duolingo, por exemplo. Minha filha aproveita bastante para aprender inglês. Ótimo, né? Então, sim, Elisângela, o celular pode ser educativo, sim, né? Só que, mais uma vez, né, já falamos bastante disso. Tudo vai depender da forma como é utilizado. Inclusive, o Duolingo, né, é um aplicativo que vai aparecer aqui na nossa aula hoje, um pouco mais para frente, né? Um excelente aplicativo educacional que pode ser acessado tanto no computador, mas principalmente as pessoas acessam pelo celular, e é uma forma de você entender o celular como um recurso pedagógico, né, um recurso didático. Então, bem legal, né? E ele é gratuito, então, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, tá? A gente vai retornar a ideia aí do Duolingo e outros aplicativos. Então, bem lembrado, bem adiantado, na verdade, né? Vamos seguindo aí, então. Adorei a interação, gente, né? Foi muito interessante ver vocês participando, discutindo aí. A gente ganha muito com essas discussões, tá? Então, alguns recursos e aplicativos possíveis que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, os recursos educacionais abertos, Big Data da educação, jogos diversos, aplicativos diversos, redes sociais e YouTube, ok? Vamos lá para o nosso primeiro, que são os REAs, Recursos Educacionais Abertos, tá? Esses REAs, pessoal, tá? A sigla, é, são plataformas, são sites, tá? São materiais disponibilizados, tá?
e a gente vai entender eles ali com algumas palavrinhas, né? Então, usar, eles estão disponibilizados de forma livre, de forma gratuita, né? Eles são materiais produzidos para serem distribuídos. Então, a gente pode usá-los, a gente pode aprimorá-los, né? Então, fazer ali uma livre adaptação, recombinação, retenção, distribuição, né, e fazer novamente esse uso, né? Então, são domínios públicos, né? Hoje nós temos o site específico do domínio público, né? Mas existem outras plataformas de distribuição de conteúdos, né? Então, isso é bem legal e ele contribui muito para essa democratização do acesso ao conhecimento, tá? Temos mais um slide, né, de como que a gente pode usar, então, esses recursos educacionais abertos em aula, né? Então, a gente vai entender esses recursos educacionais abertos basicamente como comunidades do conhecimento, né? E o que as pessoas fazem nessas comunidades? Elas interagem e partilham ideias e, a partir disso, é possível incentivar o uso delas em sala de aula, para que os alunos produzam coisas e publiquem para outras pessoas conhecerem, terem acesso àquilo também. E para que o aluno ele também possa ter acesso, né? A gente tem, tem que tomar muito cuidado também com uma outra coisa, além do celular, que é que o aluno não pode pesquisar, né? Que o aluno ele tem que escrever com as próprias palavras e que ele tem que lembrar, né? Nós já ultrapassamos, é claro, em momentos de testes, em momentos de provas, em momentos de exames, o aluno muitas vezes não vai ter onde consultar mesmo. Mas no momento de atividade, a gente precisa, inclusive, incentivar que os alunos pesquisem, que eles busquem outras referências, que eles pensem, né, nessas referências, que eles conheçam outras coisas, além daquilo que o professor está falando, para ele partilhar também, né, para ele aprender ainda mais, né? Então, isso precisa ser algo incentivado ali pelo professor, né? Esse acesso a essas redes abertas. E eu trago alguns exemplos, né? O Cielo, né, é uma plataforma global de acesso a pesquisas acadêmicas. Então, das mais antigas às mais recentes, estão disponibilizadas no Cielo, né? OpenAI Course, né, que a gente vai ver ali uma instituição, né, norte-americana, se eu não me engano é norte-americana, que disponibiliza cursos online, né, de forma gratuitas para que as pessoas possam acessar e fazer esses cursos, né? Universidades brasileiras ofertam esses cursos também, então coisas que estão acessíveis e disponibilizados para a comunidade de uma forma geral, e o Google Acadêmico, né, que também é uma plataforma de educação que as pessoas podem ter acesso a pesquisas, a livros, e uma vez que está disponibilizado lá, está acessível a todas as pessoas, né? Então, é bem legal e é algo que a gente, enquanto professor, pode incentivar mais aí para os nossos alunos. Legal? O próximo, pessoal, eu separei um vídeo bem curtinho, mas bem interessante para a gente falar um pouquinho sobre o Big Data da educação, ok? Vou pedir para a Bianca soltar o vídeo ali para a gente e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Só um pouquinho aqui que deu uma travada. Tranquilo. Bom, até que a Bianca vai ajeitando o vídeo lá, né, vai destravando lá, vamos adiantando, né? Como que a gente pode, pessoal, usar, né? O que a gente vai entender por ser esse Big Data da educação, tá? Nós vamos compreendê-lo como sendo uma grande plataforma, né, que vai produzir dados e manter dados a partir de recursos educacionais, né? Tá rodando, Bianca? Parece que eu tô ouvindo. Agora foi. Tá, então vamos lá. Pessoal, me perdoe, meu computador hoje está uma benção. Tranquilo. Vamos assistir, que vai ser mais efetivo do que...
Ixi, ainda não fiz. Agora vai, pessoal. Deu certo, pessoal? Deu. Obrigado, Bianca. Ótimo. Muito legal, né? Então, pessoal, o que a gente vai compreender como sendo esse Big Data na educação, né? A gente vai compreender ele da seguinte maneira. Imaginem uma plataforma de acesso à informação, né? Então, pode até passar já para o próximo slide, Bianca. Imaginem essa plataforma, né, que gera informação. Sabe quando você está usando a tua rede social e você pesquisa um produto numa loja e ele começa a aparecer como publicidade para você? Isso é porque hoje várias informações estão entrelaçadas dentro de diversas plataformas. Por que não usar isso para a educação também? Então é essa a proposta, né? Já que isso funciona em diversos outros setores, que isso funcione também como um recurso educacional. Como funciona então, pessoal? Existem algumas plataformas, tá? Isso é um programa desenvolvido, vendido para instituições, para escolas, tá? O aluno ele vai estudar e realizar atividades no ambiente de estudos. Imagine uma plataforma e o aluno vai estudar e fazer lá seus testes. A partir do resultado de cada aluno, o sistema vai identificar esse perfil. E identificando esse perfil, o próprio sistema vai sugerir exercícios complementares, vai incentivar que ele avance de nível, vai dizer quanto tempo mais ou menos ele precisaria se dedicar de estudo. Então, o próprio sistema vai montar ali uma organização de estudos. Onde vem o professor nisso tudo? Lembra que lá no início eu falei, será que esses recursos substituem o professor? A resposta está aqui, não, né? O professor, ele precisa analisar essas informações, ele vai acompanhar o aluno, ele vai continuar orientando o aluno. E, a partir do sistema, mais uma vez, gerar relatórios de desempenho. Então, o aluno, ele vai poder observar como ele chegou, como ele está e que potencial ele tem, né? Então, isso é bem interessante aí para a gente pensar. Legal? O próximo tema que a gente vai falar é sobre jogos diversos na educação. A famosa gamificação, né? Então, pessoal, o que é que isso significa e por que isso é tão legal, né, de trabalhar em sala de aula? Porque vai aproximar as atividades educacionais, os conteúdos educacionais,
com jogos, né? Olha que proposta interessante. E com isso vai tornar a sua aula mais interessante, vai tornar para os alunos mais instigante, mais divertido, né? Esses jogos, eles podem ser tanto virtuais quanto presenciais. Então, um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Um jogo enfim, virtual, né? Me fugiu a palavra aqui agora. Aqueles jogos que as pessoas... Enfim, eu já vou lembrar. Elas representam, sabe? Quando as pessoas simulam situações, RPG, né? Acho que é isso. Também dá para entrar muito como jogos na educação, né? Então, podem acontecer tanto de forma virtual quanto de forma presencial, né? Então, aproximar essa estrutura dos jogos, esse recurso dos jogos para os processos didáticos. Podem ser jogos tanto individuais quanto em grupos, né? Então você pode estabelecer ali um jogo que seja individual, um desafio individual, virtual ou presencial, mas também sempre pensando em propostas que também sejam do coletivo, né? O que gera, pessoal? O que a gamificação contribui para os processos educacionais? Gera cooperação, tão importante na nossa atualidade, né? Uma demanda que nós temos hoje. A competitividade saudável, a gente não pode ser hipócrita, né? E dizer que não existe competitividade, não sou competitivo, não gosto de competição, quando a gente vive num mundo em que a competição, ela existe, né? Nós precisamos competir. E então, que tal a gente formar as pessoas para uma competição saudável? Os jogos diversos na educação contribuem para isso, né? Vai contribuir também para o pensamento estratégico e a aplicação dos conteúdos. Então, sabe aquela perguntinha que eu acho que eu mencionei na aula passada ou na primeira? Que é, sabe quando o aluno pergunta, para que eu tenho que estudar isso, né? Olha só, você precisa estudar isso porque até para jogar, você precisa de conhecimentos básicos. Até para jogar, você precisa de informações, você precisa de aprendizagens. Então, né, aproximar sempre, já que está dentro de um contexto de sala de aula, aproximar isso dos jogos, né, é bem interessante. Legal? Como que a gente usa, então, esses jogos nos processos educativos, tá? Com os próprios alunos podem criar os jogos, isso é bem legal, eu já fiz esse teste, né? Já trabalhei em escolas em que os alunos, uma das atividades dos alunos era que eles desenvolvessem jogos de tabuleiros, e aí depois eles jogavam e trocavam os jogos, né, gerando um circuito bem legal, né? Então, ele joga, ele cria, e ele mesmo joga e outros jogam, até para avaliar se aquele jogo funciona, se está coerente, né? Então, isso é uma estratégia bem legal. Mas para isso, o professor precisa ter conhecimento desses jogos. Então, mais uma vez, a gente entra num outro embate que também é geracional, que também é de novas demandas, que também é de uma nova educação, né? Então, a atualização, a formação inicial, vocês estão recebendo isso na formação inicial já. Outros professores que já estão atuando há 20, 30 anos precisam passar por uma formação continuada para compreender esses processos e, com isso, se atualizar, né? E é fundamental ter essas regras, né, e pontuações bem definidas, porque é isso que vai caracterizar como uma forma pedagógica, né? Então é muito importante que o professor ele demonstre com muita clareza o que se espera, o que se adquire, quem ganha, quem perde, por que ganha, por que perde, né? Então isso é muito importante para a gente pensar quando a gente for usar, né, jogos como recursos didáticos. Legal? Dando sequência, falaremos agora dos aplicativos diversos na educação. E está chegando a hora da gente ver, né, o que já trouxeram para a gente no início da aula, né, o Duolingo como um exemplo, né? Então, como que eles vão servir? Como um complemento para a sala de aula, né? Que pode servir ali como uma atividade, o professor pode falar, faz a lição tal do Duolingo, né? Pode ser uma atividade, né, didática ali, né, de uma professora, de um professor de inglês ou de outra língua, por exemplo, né? Mas ele pode ser extracurricular, né? Então o aluno ele pode, numa aprendizagem informal, usar esses aplicativos e esses recursos, né? Então eles vão servir como um complemento
eles possibilitam o aluno, né, um aprimoramento dos conhecimentos, ou eles podem servir como estudos prévios, lembra da sala de aula invertida, né? Ou eles podem servir como um aprofundamento, né? Aprimoramento, aprofundamento, estudo prévio, né? Então, em diversos momentos do nosso processo de ensino-aprendizagem, esses aplicativos podem e devem aparecer. Por quê, pessoal? Porque eles nos estimulam a curiosidade e desenvolvem em nós a autonomia e a responsabilidade. Olha só que importante isso, pessoal. Lembra que a gente começou a nossa aula falando sobre o celular? Se ele podia ser utilizado como um recurso didático? Desde que o aluno, desde que a pessoa compreenda este aparelho de uma forma autônoma e responsável, ele dá sim conta de usar um celular, um computador para aprender, né, para conhecer. Então, isso é bem interessante. E aí, no próximo slide, nós temos alguns exemplos, né? O Duolingo, que é um aplicativo um aplicativo gratuito, né? Todos esses, na verdade, são gratuitos e disponíveis, né? Eu fiz uma seleção de aplicativos que eram gratuitos e disponíveis para o uso, né? Então, Duolingo, mas ele está muito focado na ideia de aprender uma língua diferente, né? Uma língua estrangeira diferente. Então, tem lá o italiano, tem o francês, tem o inglês, o espanhol, acho que essas línguas, né, se eu não me engano. O Kahoot, né, que é um aplicativo que pode ser utilizado, né, no sentido de criar quizzes para os alunos preencherem como forma de testes, desafios, né, então é bem legal também, dei uma consultada lá, uma pesquisada. E o TED, né, que são várias palestras, vários mini cursos que são disponibilizados dentro desse aplicativo, separado por áreas de interesse, por afinidades, né? Então é bem legal esse uso, né? Então são 3 exemplos de aplicativos dos diversos que existem, né? Se vocês entrarem, pessoal, na loja do celular de vocês, sabe, todo aparelho, né, Android ou, né, com outro sistema operacional, ele vai ter uma loja que você baixa os seus aplicativos gratuitamente. Dá uma conferida lá na tua loja e procura pela seção Educação. Lá vão ter diversos aplicativos que a gente até desconhece e que é bem legal, né? E aí dá para a gente usar um pouquinho em sala de aula também, ok? Para a gente já ir, né, avançando, vamos falar um pouco sobre o uso das redes sociais e educação, né? Outro ponto que gera uma certa polêmica, né? Rede social é totalmente oposta à educação? Não, né? Nós podemos utilizar o Facebook, por exemplo, para discussão, para compartilhamento de materiais em grupos. Você cria um grupo da sua turma, né? E você compartilha materiais, você provoca discussões, você interage com a tua turma, né? Você pode gerar eventos, né? Dentro do Facebook tem lá um campo eventos, que você pode agendar datas de provas, de atividades, você coloca tudo lá na descrição e ele vai dar um lembrete para esse aluno, né? Então, é interessante trabalhar com isso. Eu já passei pela experiência, gente, de agendar provas com uma turma através do Facebook. Dá para fazer isso com todos? Não. É por isso que o professor é sempre pesquisador, né? Eu sei qual turma eu dou conta de fazer isso. Eu sei qual turma é adequado fazer isso. Outra turma, não, né? Já não tem esse perfil, né? Então é por isso que a gente tem que saber bem da nossa turma para a gente saber que recursos a gente pode usar, né? Então, dá para utilizar dos eventos, o chat para ter um contato direto com o professor e outros alunos, né? Então, dá, né? É uma possibilidade, né? O Facebook, ele não é só, né, uma rede social no sentido de lazer, mas também de informação e pode sim ser também para educação. Da mesma forma que o Instagram, né? Através de lives, vídeos salvos no IGTV, tem muito conteúdo interessante no Instagram, né? TikTok, né? Acabei não colocando aqui, mas o TikTok tem muita coisa interessante, tem muito conteúdo mesmo. Tem coisa bobinha? Tem, né? Tem coisas que a gente vai assistir só para dar risada mesmo. Mas se a gente está falando de recursos educacionais, vai ter coisas que a gente pode utilizar. E isso é um grande diferencial, né? Imagina você chegar na sala de aula e você falar, olha, hoje eu vou trazer um vídeo do TikTok. Os alunos vão falar, oi, como assim? Né? Um vídeo do TikTok?
TikTok na escola, né? E começa a romper um pouco com esses paradigmas, né? De que esses aplicativos não ensinam, são prejudiciais, só atrapalham, né? A gente tem sim que desconstruir alguns comentários assim, né? E o WhatsApp, né? Que você pode criar grupos de turmas para discussão e compartilhamento de materiais, principalmente, né? Mas pode servir para tirar dúvidas com o professor, né? Pode servir para você, como eu já coloquei aqui, compartilhar um texto de apoio, né? Mandar o link de uma aula, né? Mandar um vídeo. Então, dá, né? É possível, estou aqui dizendo para vocês que é possível trabalhar com esses recursos também para a finalidade educacional. Legal? E o último recurso que a gente vai trabalhar hoje nesta aula, que já está quase chegando no final, é o YouTube, né? E aí, finalizo com o YouTube justamente porque vocês vão produzir coisas nesse sentido no mapa de vocês, né? Conteúdos fragmentados e contextualizados. Olha só, quando eu iniciei a aula falando sobre o mapa e sobre as doses de filosofia, eu inclusive usei essas duas palavrinhas, fragmentos e contextos, né? São conteúdos fragmentados. Você tem um vídeo no YouTube, por exemplo, que vai falar sobre recursos educacionais abertos, sobre Big Data na educação, sobre teoria do conhecimento na filosofia, sobre teorias sociais dentro da sociologia, né? O conceito de trabalho na sociologia. Então, são fragmentados, conteúdos fragmentados e contextualizados. Conhecimento com criatividade. Ser criativo é fundamental, né, no uso desses vídeos do YouTube. A possibilidade de interação via chat, né, então existe lá, né, o campo dos comentários que você pode interagir, responder, comentar, criticar, né, elogiar, então tem essa possibilidade. E uma variedade gigantesca de conteúdo em formato audiovisual, né? Então tem muito conteúdo. A gente tem que filtrar? Tem, né? Não caiam no erro de só ver pelo título lá e passar o vídeo para os alunos, porque vai sim ter coisa que é equivocada, vai ter coisa que é desatualizada, vai ter coisa que não é adequada, né? Mas tem muita coisa interessante, muita coisa legal, ok? E aí, para a gente ir para as nossas reflexões finais e poder voltar a conversar um pouquinho mais, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham interagido aí, né? O nosso último slide vai propor uma retomada, né? Para a gente pensar aí alguns pontos da aula, né? Então, discutimos hoje sobre a necessidade de utilizar recursos inovadores em sala de aula. Acho que ficou bem claro nessa aula o quanto que é importante utilizar esses recursos, né? A diversidade de sites, aplicativos, programas, canais, né? Uma série de coisas que podem auxiliar esses processos da aprendizagem. Então, acho que isso também deu uma luz, né, para vocês ao longo dessa aula. E esses recursos, né, um dos grandes ganhos que nós temos com eles, né, é a possibilidade de gerar mais estímulo aos estudantes a partir das nossas aulas, né? Então ele vai entender essa aula de uma forma mais contextualizada, mais próxima da realidade dele. Ele não precisa encerrar a aula e ir para casa para usar o Instagram, por exemplo, né? Vamos propor uma atividade aqui que a gente vai usar o Instagram, o aluno vai participar, né? E ele vai se motivar. E ele vai, inclusive, se animar, né? Para mais vezes, para outras coisas, vai querer propor coisas assim. E no fim das contas é isso que fica, né, gente? Bom, era isso. Podemos voltar aqui a conversar um pouquinho. Bianca, apareceu alguma coisa aí pra gente? Apareceu, sim. Estou, inclusive, contando com a ajuda do Lucas. Meu áudio acho que está ruim ainda. Desculpa, pessoal. Professor, a rede pública tem essa plataforma? Eu acho que nos slides que você estava mostrando as plataformas de ensino, do Big Data. Tá. Então, gente, não, tá? Porque, inclusive, muitas instituições privadas não usam, né? Ainda é algo bem um pouco distante aí da realidade, né? São empresas que estão começando a desenvolver esses programas, né? Mas ainda está um pouco distante aí
da realidade, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas. É claro que vai começar a aparecer primeiro nas escolas privadas, né? Por ter mais investimento, por ter menos alunos, né, em alguns casos, então dá para ter ali uma aproximação maior, né? Mas é possível sim, né, que em breve tenhamos plataformas nesse sentido, inclusive para a rede pública, né? Então, basta os desenvolvedores entrarem em contato aí com os secretários de educação e tudo mais, uma proposta bem bacana, né? Eu acho que a questão da Big Data, pessoal, é algo que ainda precisa estar mais acessível de uma forma bem geral, tá? Isso nem é no sentido do público e do privado. Outras coisas, sim, né? Acaba tendo um pouco essa divisão. A questão do Big Data é algo que ainda precisa aparecer mais aí na educação como um todo, né? Mas legal pensar essas realidades, né? Tem mais uma pergunta. Será que a inteligência artificial nos deixará um tanto preguiçosos ao nos dar tudo mastigado ou mais acomodados? Renato, vamos lá. Eu não vou responder essa pergunta, mas eu vou te devolver a pergunta, e aí eu devolvo a pergunta para todos, né? O fato de hoje nós termos algumas tecnologias, algumas facilidades nas nossas casas, por exemplo, né? Nos deixou mais preguiçoso, não me deixou ser mais acomodado, né? O fato de hoje, por exemplo, eu ter um micro-ondas, né? Ele faz com que eu me torne uma pessoa mais preguiçosa, mais acomodada. Então, assim, eu estou jogando de volta porque a gente tem muito esse pensamento de achar que o celular, essas questões, né, da educação vão ser prejudiciais. Mas e todo o resto que a gente utiliza? Né? O carro, por exemplo. O fato da gente ter um carro e não depender necessariamente do horário de transporte público ou não depender, por exemplo, de ir a pé, né? Faz com que a gente fique mais acomodado, mais preguiçoso, né? O WhatsApp, né? Se a gente precisasse, por exemplo, receber uma correspondência por correio, né? Eu acho que eles facilitam a nossa vida, mas não por isso fazem com que a gente fique estagnado, né? São novas perspectivas, e mais uma vez, né? A gente não pode tirar a responsabilidade das pessoas. Cada pessoa é responsável, né? Pela forma como lida e usa com seus recursos, com seus aplicativos. Então, né? Questões aí para a gente discutir, para a gente pensar. Eu vou trazer essa questão para a nossa próxima aula da semana que vem, que eu acho que dá para a gente discutir bem legal ela. Ótimo, professor. Eu acho que esse acaba sendo o desafio, né? A gente, Sim. enquanto educador nessa era, de investirmos aí em ferramentas, termos aí um bom material, por exemplo, para o áudio não sair chiado, né, pessoal? Para o vídeo não falhar. Então, precisamos aí ter esse feeling. E mais alguma coisa, professor, que você queira acrescentar? Não, gente, é agradecer pela aula de hoje, né? Eu acho que tivemos uma discussão bem legal ali no começo e ela se seguiu. E eu acho que finalizar com uma lacuna, né? Quando o aluno deixa aí uma lacuna para a gente, eu gosto muito disso, né? Então, vamos trazer isso para a nossa próxima aula. E, na verdade, eu gostaria de agradecer por essa e convidá-los, né, para a nossa próxima, porque vai ser a nossa última aula e teremos uma convidada especial aqui para dialogar com a gente, né? Então, vocês receberão aí mais informações depois, mas não deixem de assistir a próxima aula, que vai ser um bate-papo bem legal para a gente tratar sobre algumas situações aí, mais no campo prático mesmo, e retomar várias questões que a gente discutiu ao longo da disciplina, tá? Então, da minha parte, era isso. Ótimo, professor. Muito obrigada pela aula. Alunos, muito obrigado pela paciência, pela interação. Não se esqueçam da atividade 1, se encerra amanhã, e peguem firme aí na atividade do mapa, tá bom? Ó, atente-se ao prazo de entrega das atividades, assistam também lá o Doses de Filosofia,
que vão contribuir com a caminhada, o conhecimento de vocês, inclusive para a atividade de mapa, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Nos vemos na semana que vem e agradeço a presença de todos. Obrigada, Beleza, professor. gente. Tchau, Tchau para tchau. vocês e até a semana que vem. Se cuidem.